Em outros vídeos aqui do canal, nós aprendemos que Yahvé não era o Deus original de Israel. Yahvé é uma divindade estrangeira que paulatinamente toma o lugar de eu. O que você talvez não saiba é que essa divindade nunca teve um culto único. Quando nós falamos em judaísmos e cultos dedicados a Yahvé, nós temos uma diversidade e uma pluralidade, o que o Vitor Almeida tem chamado de javismos. E, aliás, eu vou passar agora para vocês um trechinho da aula que ele deu para gente lá na turma 1 do curso de aperfeiçoamento. E lembrando que as inscrições para a turma 2 encontram-se abertas e estão aqui na descrição. Mas vamos entender melhor essa diversidade de cultos a Yahvé? Se liga aí então no vídeo. Pode explicar um pouco para o pessoal a relação de por que você está falando mais em javismos para com esse contexto político, social da Palestina do século I? Claro. Acho que também é interessante para poder mostrar essas interações. Com certeza. Bom, o que acontece? A gente tem, em finais do século VII, antes da Era Comum, o início de um culto monolátrico, ou seja, uma divindade, né? Esse culto ele vai começar a se expandir, né, dentro desse território. No entanto, ele começa a ser compreendido por essas diversas porções de terra de maneiras diferentes, de maneiras diversas, ou seja, a Samaria, ela compreende o culto a Yahvé de uma forma, tanto é que o Monte Gerizim é o monte sagrado para os samaritanos, é onde o templo javista samaritano, ou o templo a Yahvé, foi construído. Na Judéia, nós temos Jerusalém, né? Então o Monte Sião é onde se concentra esse culto à divindade Yahvé. A Galileia tem diferentes formas de lidar com isso ao longo do tempo, mas existe uma ocupação judeana, né? Ou seja, advinda da Judéia na Galileia e na Idumeia, que fazem com que esses territórios eles tenham uma leitura desse culto ao Deus único de Yahvé muito mais próxima. E a gente tem a presença desse culto não apenas nos outros territórios, mas também no Mediterrâneo, né? Então a gente consegue encontrar diversos dados, né, diversos objetos de estudo que não apenas estão em livros ou em escritos, mas também na cultura material, que, por exemplo, aparecem na Ilha de Delos, né, na Grécia, aparecem em outros lugares. Então a gente trata javismos, por quê? Porque são diversas formas de se entender o culto a essa divindade única. Um exemplo, para ficar claro, a gente tem o Pentateuco, que é o livro sagrado dos judeus, né? A Samaria também tem o seu próprio Pentateuco, dentro do que a gente chamaria de um samaritanismo, por exemplo. Existe uma diferença no modo de culto, apesar das aproximações, apesar dos livros terem muitas coisas em comum, mas a gente não pode dizer que o mesmo culto que era praticado na Judéia é o mesmo praticado na Samaria, ou o mesmo praticado na Galileia, na Idumeia e em outros lugares. Entende? Então, assim, para poder entender o que é o culto à divindade de Yahvé, a gente tem que pluralizar o nosso olhar para não pensar apenas em judaísmo. Porque se a gente pensa em judaísmo, a gente está pensando na religião que vem da Judéia. Outras partes do território tinham suas próprias formas de adoração e seus próprios ritos relacionados a essa divindade. E se liga, galera, as inscrições para a turma 2 do curso de aperfeiçoamento História do Cristianismo, como o nosso mundo se tornou cristão, se encontram abertas e as aulas terão início no dia 8 de julho. Elas ficarão gravadas e vocês poderão assistir a qualquer momento. O link para a inscrição aqui na descrição. Até a próxima!